primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler daqui a pouco, só para você ter aí. Meus irmãos, na minha primeira exposição sobre oração, nós vimos sobre o que é oração e como e por que nós devemos orar. O que nós aprendemos, meus irmãos? Vamos relembrar um pouquinho aqui. O que é oração? É derramar o coração ou a alma para Deus de modo sincero, consciente e afetuoso. Por meio de quem? Por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, não aquelas que nós apenas queremos ou desejamos, ou que estão em conformidade com a sua palavra. Para o quê? Para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Parece longo, mas resumindo, é nós nos derramarmos, nos debruçarmos perante o nosso Deus, buscando entender qual é a sua vontade, buscando que Ele nos conceda aquilo que está de acordo com a sua vontade. Isso foi na minha primeira exposição sobre oração. Na segunda exposição, nós vimos o que é orar com o Espírito e como deixamos de fazê-lo. Então nós vimos o texto lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, não precisa você abrir aí, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda ou nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção ou a mente do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós meditamos um pouquinho sobre isso. Espero que tenha ficado bem claro o que é esse orar com o Espírito ou orar no Espírito. E hoje então nós vamos dar continuidade a esse tema de oração. Como eu falei antes, é um tema muito importante. Eu não sei você, mas que eu falho muito nesse tema. E nós vamos ver hoje o que é orar com o entendimento. Em algumas versões, orar com a mente. Então, eu preciso, como cristão, como filho de Deus, entender o que é oração, o que é orar no Espírito e também o que é orar com a mente ou com entendimento. Já temos o esboço ali. Nós vamos trabalhar basicamente alguns pontos. Para isso, então, vamos seguir a leitura de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos meditar até o verso 15. Diz assim a santa palavra de Deus: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que toca a flauta ou a harpa? Ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então?
vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua bênção sobre essa exposição. Senhor meu Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui um tema tão importante para a Tua igreja, tão importante para a nossa caminhada cristã, que é a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Vamos tratar, Senhor, de como devemos orar e orar com entendimento, com a nossa mente. Por isso, te peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida e me usa com graça, com sabedoria, para que o Teu nome seja glorificado e que as almas aqui, ouvindo essa mensagem, também sejam edificadas, transformadas no poder do Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, meu objetivo hoje aqui não é tratar os dons espirituais em si. É um texto bem complexo, alguns já me olharam assustados, mas compreender o que é orar com entendimento. Isso sim nós vamos fazer nessa manhã. Mas devido à exposição desse texto, precisamos entender o contexto dessa mensagem. Por que Paulo está trazendo essas orientações para a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo, então, ao corrigir os abusos do culto da igreja de Corinto, ele nos apresenta um princípio fundamental. Ele ressalta a importância de orar e cantar com entendimento. Nós cantamos há pouco algumas canções. Eu não sei você, mas sempre que eu canto eu me emociono, e isso é uma ação do Espírito Santo, porque eu canto com entendimento. Você não vai cantar quão grande és tu se você não entende a magnitude, o poder do seu Deus, correto? A importância de orar e cantar com entendimento, sendo assim o dom de profetizar superior ao de falar uma língua estranha. O dom de profecia aqui, meus irmãos, diferente do que era no Antigo Testamento, não era apenas uma predição do futuro, aquilo que iria acontecer, Deus revelando ali aos seus profetas. Mas aqui, no início do Novo Testamento, uma revelação para uma aplicação atual. O propósito do dom era trazer algo imediato à mente, mas não substituir as Escrituras. E nós, infelizmente, vimos isso acontecer em algumas igrejas do nosso meio. No verso 3, por exemplo, diz que a profecia edifica, exorta e consola a igreja. Que profecia é essa? Para nós, crentes, cristãos, reformados, a profecia é então a pregação, a exposição e a aplicação da palavra de Deus. Ou seja, é a aplicação poderosa da Escritura que confronta o nosso pecado e consola o nosso coração. E nós percebemos isso desde o início do culto, com a liturgia, com os cantos. Logo, meus irmãos, quando você fala do Evangelho para alguém, você está profetizando, você está declarando a palavra de Deus, a salvação para estes. Esta pregação também é uma profecia, pois é centrada na palavra de Deus. Para um cristão reformado, principalmente os calvinistas, o dom de profecia como uma nova revelação lhe cessou. O que permanece então é a profecia no sentido da pregação fiel à exposição da Escritura. E essa edifica a igreja sobre a inspiração do Espírito Santo. Ressalva aqui, sem adicionar novos conteúdos à Bíblia. Então, essa profecia, meus irmãos, que nós estamos acostumados a ver no nosso meio, ela vem com alguns acréscimos, coisas que o próprio Deus não falou. Eu lembro que uma vez numa certa comunidade um irmão falou que teve uma visão e veio profetizar para mim, que ele tinha visto um carro novo com uma traseira bem longa. Eu falei, glória a Deus, irmão, vamos esperar no Senhor.
até agora não chegou esse carro, já faz uns 25 anos pelo menos. Ou seja, tomara que chegue, né? Mas muito provavelmente acréscimos de que, né, algo que talvez fosse, né, algo semelhante, mas algo que Deus não estabeleceu ou pré-estabeleceu. E o dom de línguas, o que era? Era a capacidade sobrenatural e temporária. Eu trago um grifo aqui. Temporária, de falar idiomas humanos, reais e estrangeiros, sem um aprendizado prévio. Para quê? Para uma comunicação e evangelismo durante aquela época, durante aquela era dos apóstolos. Considerado como um dom, ou seja, como um sinal para aquele tempo. E o seu propósito principal era confirmar a revelação divina na igreja primitiva. E isso então foi cessado após a conclusão do cânon das Escrituras que nós temos hoje em nossas mãos. Então é interessante a gente entender um pouquinho por que Paulo está falando isso aqui aos Coríntios. Meus irmãos, poucas práticas são tão centrais na nossa vida cristã quanto a oração. E poucas também são tão negligenciadas ou mal compreendidas. Vivemos em um tempo em que alguns reduzem a oração a um ritual vazio e repetitivo. Quantos de nós já não fizemos isso? Outros a transformam numa mera emoção sem direção. E há aqueles que simplesmente não sabem como orar ou ainda não oram. A oração verdadeira, ela envolve tanto o espírito quanto a mente, ou seja, o nosso entendimento acerca daquilo que nós estamos falando na nossa oração. Logo, meus irmãos, não é apenas sentir, é também compreender. E eu não estou dizendo aqui que você não possa sentir a ação do Espírito Santo de Deus enquanto você ora. Afinal, a própria palavra nos diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, ou orar como convém. E aí a palavra fala dos gemidos inexprimíveis. Também não é apenas falar, é saber o que se fala. Não é uma vã repetição ou uma oração decorada. Como disse João Calvino, a oração é o principal exercício da fé, mas deve ser acompanhada de entendimento para que não seja vazia. A oração cristã, meus irmãos, exige uma mente consciente diante de Deus. Logo, você pensa antes de falar. Por exemplo, você vai orar por uma reunião que vai iniciar, alguém pediu para você orar. Você vai orar como? Você primeiramente vai pedir que o Senhor abençoe aquela reunião, direcione aquela reunião e que o nome dele seja glorificado. A mesma coisa é numa refeição. Embora nas nossas refeições nós podemos orar por várias outras coisas, mas ela tem um objetivo, ela tem um entendimento. Ou até mesmo quando você vai orar por um enfermo, ela vai ter um objetivo. Eu tenho um exemplo triste. Quando eu fui levar uma tia minha para almoçar na casa da minha irmã de criação, e chegando nessa casa, um dos convidados começou a orar ali pelo alimento que seria servido, e daqui a pouco ele começou a pronunciar umas palavras numa língua estranha lá, e a minha tia, tadinha, simples, humilde, 70 e poucos anos, não era de uma igreja evangélica, olhou para mim assim, estranho. Eu falei, calma, daqui a pouco ele vai orar pelo alimento. Então, meus irmãos, a nossa oração ela precisa ser consciente. Paulo pergunta então aqui, começando lá no verso 15, que farei, pois? Ele está lidando com um problema real aqui na igreja de Corinto. Pessoas orando de forma incompreensível e o pior, num culto público, como a gente leu no próprio texto. A resposta de Paulo então é bem clara: orarei com o Espírito, ou seja, há um envolvimento espiritual na nossa oração, sim, isso não deve ser desprezado, mas também com o entendimento, ou seja, há um envolvimento do meu intelecto, intelectual. Paulo ele não aceita uma espiritualidade sem o uso da nossa mente, sem pensar, sem usar o intelecto. Ele faz uma clara distinção entre orar com o Espírito e orar com o Espírito juntamente com o entendimento. Essa distinção foi feita porque os coríntios, eles não observaram que tudo quanto faziam deveria ser feito para a edificação própria e também das outras pessoas, mas eles estavam fazendo justamente o contrário. Eles estavam fazendo as coisas para a sua própria glória,
ou seja, Deus capacitando eles com um dom de falar uma língua de um outro povo, ou sua língua nativa, e eles se achando. E não era esse o propósito de Deus, era como um sinal para aquele povo. Eu creio no seguinte, meus irmãos, muitos desses homens de Deus, eles tinham dons extraordinários nesse tempo, como falar em línguas diferentes e outras coisas, e outros dons. E por isso passaram a olhar mais para os dons do que para a edificação dos irmãos ou a edificação da igreja. Esse foi o motivo pelo qual Paulo lhes escreveu esse capítulo inteiro, para fazê-los entender que, embora os dons extraordinários fossem excelentes, a edificação da igreja era mais excelente ainda. Pois o apóstolo diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento e o dos outros fica sem fruto. Como eu vou entender o que aquela pessoa está orando? É, pois, conveniente, amados, que tanto o entendimento como a oração, tanto o entendimento como o coração e os lábios participem da oração. O que é feito com entendimento é feito de uma maneira mais eficiente, consciente e sincera do que aquilo que é feito sem entendimento. Eu acredito que você, quando fecha a porta do seu quarto, ou seja, o ambiente que você escolheu lá para orar a Deus no teu secreto, você sabe aquilo que você está necessitando, aquilo que você deseja buscar de Deus. Por isso, ela é sincera, é uma oração consciente. Isso foi o que fez o apóstolo rogar pelos colossenses, por exemplo, para que Deus os enchesse do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso é palavra de Deus. Colossenses capítulo 1. Ou pelos efésios, para que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Percebam como Deus trata isso na sua palavra. Ou ainda pelos filipenses, que o seu amor abundasse mais e mais em ciência e em todo conhecimento. É bom, meus irmãos, para o homem possuir um conhecimento adequado de tudo o que empreende, seja na vida secular ou seja na sua vida espiritual. Isso é bom, é importante. E, portanto, com maior razão, devem desejar isso todos os que aspiram a ser pessoas de oração. E aí eu faço uma pergunta: nós somos crentes, pessoas de oração? Para fazer orações corretamente, é preciso que haja um entendimento sadio e espiritual em todos os que oram a Deus. Repito, sadio e espiritual. Diante disso, meus irmãos, vejamos então 7 implicações sobre o que significa esse orar com entendimento. O que Paulo profundamente quer dizer com isso? Primeiro, orar com entendimento é orar sendo instruído pelo Espírito. Veja, há a presença do Espírito Santo aqui, sobre a necessidade daquilo que a alma há de pedir. Embora um homem necessite sobremaneira de perdão dos pecados e de libertação da ira de Deus, ou da ira vindoura, e eu espero que você tenha essa necessidade, se ele não entende que essas coisas não as desejará de modo algum, ou sentirá tanta indiferença e será morno em seus desejos por elas, que Deus aborrecerá até mesmo sua atitude de espírito de pedir essas coisas. Então, primeiramente, nós precisamos entender que a nossa necessidade, ela vem com o auxílio do Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu com a igreja dos Laodicenses. Nós vamos encontrar isso lá em Apocalipse. Lhes faltava conhecimento ou entendimento espiritual. Eles não sabiam que eram o quê? Pobres, miseráveis e cegos e também nus, diz o Senhor Jesus a essa igreja. Por causa disso, tudo o que faziam era considerado por Cristo como uma abominação, a tal ponto que ele ameaçou vomitá-los de sua boca. Forte isso. Os homens que não possuem entendimento podem recitar as mesmas palavras em oração que aqueles que possuem entendimento. Mas como há entendimento em um e não há no outro, que diferença há quando eles dizem as mesmas palavras? Se um ora com entendimento e o outro não, qual é a diferenciação? Um fala com entendimento espiritual, o outro, meus irmãos, apenas pronuncia palavras e nada mais. Apenas palavras.
Segundo significado, o entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e a boa vontade de Deus para dar aquelas coisas que nós necessitamos. Nosso Deus é um Deus bom, é um Deus amável, é um Pai. Foi o que ocorreu com a mulher cananeia lá em Mateus. Nós vimos isso na semana passada, eu espero que você se lembre. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O pastor ministrou sobre isso. Pela fé, aquela mulher, e por um correto entendimento seu, ela discernia por trás da severa atitude de Cristo. Nós também vimos isso, Jesus foi firme com ela, né? Eu vim para os meus, eu não vim para o povo que não é o povo judeu, o povo de Deus. Mas ela também viu a atitude, a ternura e o desejo de Cristo de ajudá-la, e isso estava no seu coração, de Cristo. E isso fez aquela mulher ser veemente, ser fervorosa, ainda mais constante, até que chegou a desfrutar da misericórdia que necessitava. Foi uma insistência, foi um entender de que Deus tem esse desejo de nos curar, de nos ajudar. Não há nada que induza tanto a nossa alma a buscar a Deus e a clamar por perdão, quanto o entendimento de que no coração de Deus há o desejo de salvar os pecadores. Senão nós não estaríamos aqui nessa manhã, não é mesmo, meus irmãos? Nós não oraríamos, nós não cantaríamos o que cantamos se nós não tivéssemos essa certeza de que Deus nos ouve, de que Deus perdoa o nosso pecado e que Deus nos deseja conceder a paz. Se um homem visse uma pérola de grande valor oculta no barro, por não entender o seu valor, ele passaria de longe sem se preocupar. Mas uma vez que ele percebesse esse valor, ele arriscaria até mesmo o seu pescoço para obtê-la. Eu arriscaria. Assim ocorre com as almas no que diz respeito às coisas de Deus. Uma vez que chegaram a entender o seu valor, o seu coração e todo o poder da sua alma, correm atrás dessas coisas e não cessam de clamar até que obtenham. Como nós cansamos ou desistimos facilmente em nossas orações? Os 2 homens cegos do Evangelho, sabendo certamente que Jesus que passava por ali podia e queria curar as enfermidades que os afligia, clamaram, e ao verem-se repelidos, o que eles fizeram? Clamaram ainda com mais força: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, diz o texto lá em Mateus capítulo 20. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Como se Cristo não soubesse. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, o que diz o texto? Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Insistência, mas clareza e certeza de que Deus poderia curá-los. Terceiro significado, sobre entendimento. Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado, novamente, há uma iluminação do Espírito de Deus, descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus. E isso, meus irmãos, serve de grande encorajamento para nós. A miserável alma é semelhante a alguém que tem uma obra a cumprir. E talvez você tenha uma obra a cumprir. E se não a fizer, correrá um grande perigo, mas também, se conseguir fazê-la, grande é a vantagem. Não é assim nas nossas vidas? Você que é pai, você que é provedor da casa, você tem que correr atrás do sustento para a sua família. Você é o cabeça. E às vezes você não sabe como fazer isso, mas você sabe que tem que correr atrás. Mas essa alma não sabe começar nem como prosseguir. Então, em meio ao desencorajamento, abandona tudo e corre o risco. Nós temos que ser corajosos de nos achegarmos a Deus da maneira correta. Quarto significado: o entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente generosidade para sentir-se encorajado a orar, o que lhe acrescenta força sobre força, coragem para orar. Mas irmão, eu sei que Deus é todo poderoso, eu sei que Deus sabe todas as coisas, eu sei que Deus me assiste em minhas fraquezas. Quantas vezes nós perdemos a coragem por conta desse pensamento ignorante de nos achegarmos a Deus?
Quando os homens prometem certas coisas a outros que desejam essas coisas, isso se constitui um motivo de encorajamento para aqueles que conhecem tais promessas. Você já parou para pensar nisso? Alguém prometeu uma coisa para você, você fica pensando, você fica esperando naquilo porque foi uma promessa. Embora os homens sejam falhos, mentirosos, enganadores, nós ficamos esperando naquilo. O mesmo ocorre com aqueles que conhecem as promessas de Deus, meus amados. Elas encorajam aqueles que desejam o que é prometido nelas. Ou seja, se eu prometo algo, isso gera uma esperança para aquela pessoa que eu prometi algo. Uma pergunta para nós, ou mais uma pergunta: nós conhecemos as promessas de Deus? Quando nos achegamos a Ele em oração? Quinto significado: uma vez iluminado o entendimento, está aberto o caminho para que a alma se achegue a Deus com argumentos apropriados. Às vezes esses argumentos vão ser na forma de luta, como no caso de Jacó, que lutou com o Senhor, lá em Gênesis capítulo 32. Às vezes em forma de súplica, e não apenas verbalmente. Às vezes um choro, uma lágrima, um gemido. Mas, mesmo a súplica feita no coração, quando é produzida pelo Espírito através do entendimento, tais argumentos movem o coração de Deus. Quando Efraim, por exemplo, chega a compreender corretamente qual foi a sua atitude ímpia para com o Senhor, ele começa a se lamentar. Nós vamos encontrar isso lá em Jeremias capítulo 31. E ao lamentar contra si mesmo, ele emprega tais argumentos que comovem o coração do Senhor, e ele obtém o seu perdão e se faz agradável aos olhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o texto diz assim, lá em Jeremias: bem ouvi que Efraim se queixava, diz Deus. E qual a queixa de Efraim? Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento do pecado. E depois que fui instruído, ou que recebi instruções a respeito de mim mesmo, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me vergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Essa foi a oração de Efraim. Essas são as queixas e lamentações dele contra si mesmo, diante das quais o Senhor irrompe nas seguintes expressões capazes de derreter um coração. Olha o que Deus diz para Efraim: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem, porque ele, as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Se comovem por ele as minhas entranhas, me compadecerei dele, diz o Senhor. O Senhor se compadece de nós, meus irmãos, quando nós nos achegamos a Ele com esse coração sincero, orando com entendimento. Desse modo, vocês podem perceber que é necessário orar com espírito, mas também com entendimento. E para ilustrar o que foi dito até aqui, quero trazer um outro exemplo mais prático. Por exemplo, se nós tivéssemos 2 pedintes batendo na sua porta, lá na sua casa. Preste atenção. Um deles é pobre, aleijado, está ferido e quase desmaiando de fome. O outro, ele é vigoroso, é saudável. Esses dois usam as mesmas palavras na sua mendicância, ou seja, eles vão falar a mesma coisa, só que eles estão em situações diferentes. O primeiro diz que está quase morrendo de fome, o outro diz o mesmo. Entretanto, o homem que é de fato pobre, aleijado e faminto é o que fala com mais sentido, experiência e compreensão das misérias que menciona em seu pedido. E ele pode ser percebido pelo modo fervoroso e auto-humilhação. Sua dor e pobreza lhe fazem falar em um espírito de maior lamentação do que o outro. Por isso, será socorrido antes por qualquer pessoa que tenha um pouco de afeto ou compaixão natural.
Não é assim, meus irmãos? É claro que às vezes as aparências enganam, mas nós percebemos no choro, na voz, a verdade, como nesse exemplo aqui. Aquele que está mais faminto, ele vai chorar mais, ele vai buscar mais, ele vai suplicar mais. É assim também para com Deus, senhores. Alguns oram por costume e formalidade, outros na amargura de seus espíritos. Um ora por mera noção e puro conhecimento intelectual. Em outro, as palavras são pronunciadas na angústia de sua alma. Sem dúvida, este é o homem que Deus olhará, para o pobre e abatido, ou humilde de espírito e que treme na minha palavra, conforme Isaías, capítulo 66. Sexto significado: aquele que possui uma compreensão exercitada para discernir entre o bem e o mal, e um senso de miséria do homem e da misericórdia de Deus. Interessante, um senso da nossa miséria, mas também o entendimento das misericórdias de Deus. Este homem, meus irmãos, não necessita que os escritos de outros homens lhe ensinem a clamar por meio de fórmulas de oração. Nós vimos isso na outra exposição. Existem livros que nos ensinam como orar. Mas qual será a oração que Deus quer ouvir dos nossos lábios? Da mesma forma, ao que sente dor, não é necessário ser ensinado a dizer ai. Você já parou para pensar nisso? Teu filho, quando ele sente uma dorzinha ali, um espinho, um ferimento, você não ensinou ele a dizer ai. Ele vai expressar isso de alguma maneira, talvez quando aprender a falar, né? Você vai ensinar ele, mas é natural. Aquele cujo entendimento foi aberto pelo Espírito, ele não tem necessidade de imitar as orações de outros homens, como se não pudesse orar sem isso. Infelizmente nós ouvimos isso em nosso meio. Ai, como eu queria orar como pastor. Não. Claro que nós precisamos ter um entendimento, e é bom nós nos espelharmos em alguém que ora com entendimento. A experiência presente, o sentimento e a pressão que pesam sobre seu espírito fazem com que você expresse com gemidos a sua petição ao Senhor. Quando as dores da morte atingiram Davi, por exemplo, e as angústias do sepulcro lhe rodearam, ele não precisou que um bispo com uma sobrepeles ou uma batina lhe ensinasse a dizer como no Salmo 116. Olha o que ele falou: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Davi, um homem segundo o coração de Deus, meus amados, ele faz uma oração simples, mas com todo fervor, numa situação de angústia e de possível morte. Nós muitas vezes esperamos aquele momento de oração para orar sobre aquela situação. E aqui eu faço uma ressalva para os irmãos dessa comunidade. Nós temos um grupo ali onde os irmãos pedem oração pelos seus parentes e amigos. Tivemos um exemplo aqui, né, no momento da oração por alguns irmãos. Quantos de nós damos um joinha ali, um amém lá no grupo do WhatsApp e depois esquecemos de orar por aquilo? A oração tem que ser como flechas lançadas a todo tempo, meus irmãos. É importante termos um tempo separado para oração, sim, né? Você com seu esposo ou cada um no seu canto. Mas nós podemos e devemos orar em todo tempo, como diz a palavra de Deus. Nem mesmo consultar um livro para ensinar-lhe, falando de Davi ainda, uma fórmula de oração para derramar o seu coração a Deus. Por natureza, quando os homens estão enfermos, quando lhes aflige a dor e a enfermidade, seu coração desabafa em doloridos lamentos e queixas aos que lhes rodeiam. Esse foi o caso de Davi no Salmo 38. Abra comigo, por favor, Salmo 38. Eu faço questão de ler esse texto com os irmãos. Salmo de número 38. Uma oração semelhante ao Salmo 51 que o presbítero Ismael leu na liturgia. Salmo de número 38.
Nós não seguimos título, mas o título na minha Bíblia diz: Oração de um pecador aflito. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Até aqui. Esse também é o caso daqueles a que é concedida a graça de Deus, meus irmãos. Um coração sincero diante de Deus. Um coração que compreende, através do auxílio do Espírito Santo, a discernir entre o bem e o mal, que reconhece a sua miséria e também reconhece a misericórdia de Deus. Sétimo e último significado de orar com entendimento. É necessário que haja um entendimento iluminado, a fim de que a alma seja levada a perseverar no dever da oração. O povo de Deus não ignora as muitas ciladas, truques e tentações que o diabo usa para fazer com que uma pobre alma, verdadeiramente desejosa de ter o Senhor Jesus Cristo, chegue a cansar-se de buscar a face de Deus. E a pensar que Deus não quer ter misericórdia de alguém como ela. Quero parafrasear aqui, meus irmãos, um escritor. Ele traz um texto muito interessante, como se Satanás estivesse respondendo para essa alma, cansada de orar ou cansada de perseverar em oração. Diz assim: sim, diz Satanás, você pode orar o quanto quiser, porém não prevalecerá. Veja seu coração duro, frio, torpe e insensível. Você não ora com o Espírito, não ora com o verdadeiro fervor. Seus pensamentos se desviam para outras coisas quando você finge orar a Deus. Fora, hipócrita, já basta. É inútil continuar lutando. Então, se a alma não é bem instruída, meus irmãos, em seu entendimento, clamará neste momento, e talvez você já tenha pensado assim: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Enquanto aquela alma que está devidamente instruída e iluminada pela ação do Espírito Santo, ela poderia dizer: bem, buscarei ao Senhor e esperarei. Não desistirei, mesmo que o Senhor mantenha silêncio e não fale nenhuma palavra de conforto. Essa é uma oração lá em Isaías, capítulo 40. Quantos de nós, meus irmãos, cansamos de orar por alguma coisa? O Senhor esqueceu de mim. Ou ficamos buscando em outros uma resposta de Deus, quando Deus, no seu silêncio, fala conosco. Deus muito amava a Jacó e, no entanto, ele o fez lutar antes de receber a sua bênção. Os aparentes atrasos de Deus não são provas de seu desagrado. Às vezes é possível que ele esconda o seu rosto dos santos que mais ama. Deus gosta de manter o seu povo orando e de encontrá-los continuamente batendo a porta do céu. Quero repetir isso aqui.
Deus gosta de manter o seu povo orando e de encontrá-los continuamente batendo a porta do céu. Pode ser, diz então essa alma, que o Senhor esteja me provando, ou lhe agrada ouvir como lhe apresento, gemendo, a minha condição. A mulher cananeia, que nós vimos na semana passada, não quis considerar como negativas reais aquelas que eram somente aparentes para ela. Ela sabia que o Senhor era gracioso. O Senhor justificará o seu povo, ainda que seja tardio para com eles. Está no Evangelho de Lucas. O Senhor tem me esperado muito mais tempo do que eu a Ele. E o mesmo ocorreu com Davi. E ele diz: esperarei com paciência. Isso é, passou muito tempo antes do Senhor me responder, mas finalmente Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo de número 40. O mais excelente remédio, meus irmãos, para isso é um entendimento bem informado e iluminado pelo Espírito Santo. É uma pena que existam no mundo tantas pobres almas que verdadeiramente temem ao Senhor e que, por não estarem bem instruídas, frequentemente estão dispostas a dar tudo por perdido, cada vez que Satanás emprega um dos seus truques ou das suas tentações. E é por isso que nós oramos: não nos deixe cair em tentações severas. Que o Senhor se compadeça dessas pobres almas e também de nós aqui nessa manhã e nos ajude a orar com o espírito e também com entendimento. Aqui eu poderia mencionar, meus irmãos, grande parte da minha própria experiência com o Senhor. Nas minhas crises de agonia espiritual, e não foram poucas, eu tive fortes tentações para desistir e não buscar mais ao Senhor. Que é isso, presbítero? Você não pode dizer isso de púlpito. Eu sou carne, como você. Todavia, quando Ele me fez entender quão grandes pecadores eram aqueles que Deus teve misericórdia e quão grandes eram as suas promessas a esses pecadores, e que não era ao que está são, mas ao doente, não ao justo, mas ao pecador, e não ao que já está cheio, mas ao que está vazio, a quem Deus comunicava a sua graça e misericórdia. Foi para isso que eu olhei, meus irmãos. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. O Senhor me fez ver isso através da ajuda do Espírito Santo e fez com que eu me apegasse a Ele e dependesse dEle até os dias de hoje, e que ao mesmo tempo clamasse, ainda que Ele não respondesse no mesmo momento. Que o Senhor ajude a todo esse pobre povo, tentado, aflito, a fazer o mesmo e a perseverar nisso, ainda que tenham que esperar muito tempo, de acordo com o que foi dito pelo profeta Abacuque, e os ajude para que essa finalidade, ao orar, não por meio de invenções de homens e de suas formas escritas, mas com o Espírito e também com o entendimento. Agora, meus irmãos, se devemos orar com entendimento, surge aqui uma pergunta: de onde vem esse entendimento? De onde vem esse entendimento? Da palavra de Deus. João 15,17 diz: se permanecerdes em mim, pedireis. Na palavra de Deus. Eu preciso permanecer em Deus para ter esse entendimento de quem é esse Deus ao qual eu estou orando. 1 João 5,14, orar segundo a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou passando por isso, eu estou necessitando disso, mas eu entendo que é a tua vontade que deve prevalecer, e me ensina a esperar na tua vontade. Não existe oração com entendimento sem conhecimento bíblico e sem meditação nas Escrituras. John Piper afirma que a palavra de Deus é o combustível da nossa oração. Calvino diz que não sabemos orar como convém, a não ser que Deus nos ensine por sua palavra. A oração bíblica não é um êxtase irracional, meus irmãos. Também não é uma repetição automática ou uma emoção descontrolada. Eu já vi homens dizerem que estavam cheios do Espírito de Deus, subirem num poste e daqui a pouco não conseguirem mais descer. Que espírito é esse? E eu sei que alguns irmãos aqui viram coisas semelhantes. A oração é consciente, meus irmãos, ela é intencional, ela é compreensível. Martinho Lutero ensinava que é melhor dizer
poucas palavras com entendimento do que muitas sem sentido. Por fim, quero trazer aqui algumas aplicações e alguns conselhos. Como filhos de Deus, examinemos a nossa vida de oração. Você entende o que está dizendo quando você ora, meu irmão? Suas orações são conscientes ou são automáticas? Você reflete sobre seus pedidos ou apenas repete algumas frases? Pratiquemos, irmãos, orações mais curtas, porém mais conscientes. Pequenas setas em todo o tempo. Eu estou lá no meu trabalho, Senhor, me ajuda aqui, está difícil. Eu não sei o que responder para esse cliente. Senhor, eu não sei como montar esse script. Senhor, eu não sei como reagir nessa situação. Não precisa esperar no final do dia uma oração longa que você vai reunir todos os seus problemas, os problemas da sua família, os problemas da igreja. Não. Evite também repetições mecânicas. Pense antes de falar com Deus. Se prepare para um tempo de oração. Ore com a Bíblia aberta, por que não? Claro que não de forma religiosa, mas medite num texto. Transforme textos bíblicos em oração. Tem um irmão nosso aqui que há um tempo atrás, em outra comunidade, ele fazia orações de púlpito. Eu não vou falar o nome para ele não se encher. E umas orações simples e bonitas. E um dia eu abri o olho assim, ele estava lendo um salmo. Por que não? Se esse salmo é lido com todo o entendimento, se nós nos colocarmos no lugar de Davi, como nós vimos aqui em nossas aflições, por que não usar salmos como modelo? Transformar isso em uma oração pessoal. Desenvolva esse hábito, meus irmãos, palavra, meditação dessa palavra, ainda que seja breve, ainda que seja um versículo, e por fim uma oração. Senhor, me ajuda a ser assim. Me ajuda a ser assim como o Senhor está pedindo nesse texto, nessa oração. A oração com entendimento, meus irmãos, edifica o crente, mas também edifica a igreja. Paulo condena aqui nesse texto práticas que não edificam, inclusive orações incompreensíveis, é o que ele está tratando aqui. A oração com entendimento edifica quem ora, edifica quem ouve, glorifica a Deus de forma ordenada. É por isso que eu gosto de prestar atenção quando alguém está orando, principalmente de púlpito. E eu sei que, às vezes eu estou lá atrás, olhando o andamento do culto, e eu percebo pessoas dispersas. Está sendo orado aqui pela nossa nação, está sendo orado aqui pelo bem da igreja, por irmãos que padecem, está sendo orado pela sua vida. E você está aí disperso, muitas vezes. Eu não estou dando indireta para ninguém, por favor. Edifica quem ora, edifica quem ouve, glorifica a Deus de forma ordenada. Charles Spurgeon certa vez disse: uma oração inteligível vale mais do que 1000 palavras sem entendimento. Outro exemplo. Em uma oração clara, bíblica e reverente, meus irmãos, a igreja acompanha, a igreja concorda e a igreja é edificada. Algumas aplicações para as nossas casas, para as nossas famílias. Você que tem filhos, ensine seus filhos a orar com entendimento, explique o que significa orar. E eu tenho me esforçado para fazer isso na minha casa, porque facilmente, principalmente as crianças, pegam uma prática ali e repetem ela. Senhor, obrigado por esse alimento, abençoa o papai e a mamãe, em nome de Jesus, amém. Filho, dá para melhorar isso aí, com entendimento. O que você precisa fazer? Agradecer isso. Agradece por essa refeição, com as suas palavras. Você está orando para Deus, você não está orando para o seu pai. E como o presbítero é mais difícil, até minha esposa às vezes fala: tenho vergonha de orar, que você fica aí reparando. Não, você está orando para Deus, eu só vou concordar. Não existe oração errada se ela estiver de acordo com a vontade de Deus. Então ensine seus filhos, ensine sua esposa, se for o caso, orar com entendimento. Na sua vida pessoal, fuja da superficialidade, busque profundidade espiritual. Eu sei que as nossas vidas são corridas, meus irmãos, mas separe um tempo, porque senão vai chegar ao final do dia, nós fizemos tantas coisas importantes para os outros, talvez no nosso trabalho, talvez por sustento da nossa casa,
Mas quanto tempo nós tiramos ali, com profundidade? Senhor, obrigado por esse dia. O Senhor me livrou naquela situação, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu sabedoria. Ou eu errei, eu pequei, me perdoa. Eu sou um pecador mesmo, miserável. Paulo nos ensina um equilíbrio essencial, meus irmãos. Espírito sem entendimento é igual a confusão. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Entendimento também sem espírito é igual a frieza. Se você for orar só com vãs repetições, as mesmas palavras, pode ser que o seu coração já esteja frio. Você está orando por obrigação. Alguns desafios práticos para essa semana. Sim, só para essa semana. Separe um tempo diário para uma oração consciente. Coloquemos a exposição de hoje em prática. Leia um texto bíblico antes de orar, por mais que seja curto. Um salmo, talvez. Evite repetições automáticas. Faça orações específicas e intencionais. Não há problema de você fazer uma listinha para não se perder, para saber como você deve proceder na oração ou aquilo que você precisa orar. É melhor que você anote num papel e cole na geladeira da sua casa os pedidos de oração da nossa comunidade, do que você passar a semana toda e não orar pelos seus irmãos. E aí você chega talvez aqui ou na sua comunidade, você que nos visita, pastor, ora por mim. O popular crente 6 horas, 6 horas por mim. Não sejamos assim, meus irmãos. Tenhamos tempo específico e intencional. Como disse mais uma vez Spurgeon, a verdadeira oração é aquela em que a mente pensa, o coração sente e a alma confia. Vou repetir. A verdadeira oração é aquela que a mente pensa, o coração sente e a alma confia. E eu sei que em muitas situações, eu passo por isso de vez em quando, a gente precisa chorar na presença de Deus. E que talvez vocês tenham feito isso, meus irmãos, e isso é bom, e isso é válido, e isso é correto, porque são nesses momentos que a nossa oração de fato é verdadeira, a não ser que estejamos pedindo alguma coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus. Por fim, meus irmãos, que Deus nos conceda a graça para que nossas orações não sejam vazias, não sejam mecânicas, mas sejam cheias de entendimento, fé e reverência. Se coloque de pé, vamos orar. Eu sempre falo isso no momento que eu faço a liturgia, no momento da oração, agradecendo pelas ofertas, que o momento da oração, quando alguém está conduzindo aqui, nós sim precisamos agora, compreendendo isso, orar com entendimento. Mas não apenas ficar esperando na oração do pastor, do presbítero, mas é um momento que nós temos a oportunidade de colocar as nossas petições perante Deus. Você pode acompanhar a oração que é feita aqui, mas você também pode dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei como orar. Eu tenho sido falho. Eu não tenho orado com o Espírito, eu não tenho orado com entendimento. Oremos juntos, meus irmãos.